palavra aqui hoje, quem leu no cartaz, eu coloquei o tema da palavra lá, que quer dizer: quando deixamos o que é profano entrar. Quando nós deixamos o que é profano entrar. E eu quero que você vá anotando os pontos mais fortes, aquilo que Deus fala com você nessa questão. Hoje, querido, a gente tem uma palavra um pouco diferente. Por que eu quis trazer vocês num culto assim, fechado, numa reunião fechada? Para que você consiga absorver 100% dessa palavra, para que ela germine no seu coração. Hoje a palavra que a gente tem, eu acho que a melhor palavra que a gente poderia definir para ela é uma palavra de esclarecimento. Nós vamos ser hoje esclarecidos por Deus acerca de algumas coisas. E baseado na história que a gente vai ler, eu quero que a gente entre, eu e você, na nossa própria vida, para que a gente possa determinar muitas coisas acerca dela. Eu já ministrei aqui uma vez para os jovens: decisões determinantes decidem nosso destino. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai entender de Deus, aproveitar de Deus, para que a gente possa transformar essa questão. E eu quero deixar uma coisa muito clara para você nessa noite. Eu não estou aqui, querido, para dizer para você o que é certo e o que é errado, dizer para você o que você pode ou o que você não pode fazer, até porque quem diz isso é Deus e a sua palavra. Mas eu quero te levar hoje, nessa noite, para uma outra linha de raciocínio que talvez você não tenha entrado ainda. Talvez você te levar a outro nicho de pensamento que de repente você às vezes não lembrou, não percebeu isso ainda, e para que talvez nesse nível de pensamento você mude o seu jeito de pensar acerca de certas coisas. Por exemplo, que como você, um dia eu estive sentado, não nessa igreja, na igreja que eu congregava, que eu passei a congregar depois de um tempo, e eu estava lá sentado no cantinho, ainda muito novo na fé, tentando dar os primeiros passos, e eu procurei não ter amigos na igreja. Por que eu procurei não ter amigos na igreja? Eu sentava sozinho, até tinha um pessoal que eu conhecia, mas eu sentava distante. Por quê? Para que ninguém viesse conversar, para que ninguém viesse falar comigo, para que eu pudesse absorver da palavra o máximo que eu conseguisse. E na época eu não anotava. Eu gostaria de ter essas temáticas hoje, mas eu não anotava. E eu lembro de palavras que meu pastor na época ministrou claramente até hoje, muito vívida no meu coração. E eu lembro que essas palavras começaram a dar uns nó na minha cabeça. Eu comecei a entender certas coisas e elas começaram a decidir o jeito com que eu encaro certas coisas na Bíblia, que eu encaro certas coisas na minha vida. E através dessas mensagens eu comecei a mudar o jeito de pensar. E é por isso que eu estou aqui hoje falando para vocês, porque aquelas mensagens entraram no meu coração e a partir delas, às vezes eu ia fazer algo de errado, eu lembrava ou da voz do Espírito Santo, ou pelo menos da imagem do meu pastor falando na cabeça: ó, não faça isso que você vai se arrebentar. Nem que seja a imagem do pastor, eu lembrava na hora. E às vezes a gente acabava evitando de fazer essas coisas. E a gente vai começar aqui, eu vou ler com você 3 textos, um pouco grande, e a partir desse texto a gente vai começar a desenvolver. Vamos ler primeiro Deuteronômio 17. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 17. Da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 20. Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim, 14: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerá sobre ti um rei, que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderá estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que seu coração não se desvie, e não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro,
quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes e levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e a guardar todas essas palavras desta lei e estatutos, para os cumprir, e para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os teus dias no teu reino e os seus filhos no meio de Israel. Amém? Aqui, queridos, é Moisés falando com o povo, lá no finalzinho da jornada, já próximo à terra prometida. Aqui Moisés, ele começa a falar ao povo antes de entrar na terra. E Deuteronômio basicamente é um grande sermão. Em termos de texto, de quantidade de texto, é o maior sermão que tem na Bíblia. O livro de Deuteronômio inteiro é um sermão de Moisés. E é interessante que ele vem falar isso aqui para o povo, para que quando o povo entrasse na terra, o povo não se desviasse, que o povo pudesse viver bem, para que eles pudessem gozar verdadeiramente da terra. Isso aqui foi escrito para o povo de Deus no Velho Testamento. Quem era o povo de Deus no Velho Testamento? Israel. Só que olha que interessante o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Olha o que é interessante, 1 Pedro 2,9. Vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Queridos, no Novo Testamento, nós passamos a ser chamados também de povo de Deus. Também nós gentios, de uma nação estranha, de um povo que não tem nada a ver com Israel, passamos também a ser constituídos como nação eleita, como povo de Deus. Isso aqui era um sermão com instruções muito básicas para que o povo pudesse viver bem. Mas o povo, já dentro da terra, começa a se desviar. E aí o que Deus faz? Levanta sacerdote, depois ele levanta profeta, levanta juiz e por último ele vai levantar reis. E aqui que eu quero chegar com vocês. O personagem que a gente vai abordar nessa noite é justamente Salomão, o terceiro rei de Israel. Primeiro veio Saul, que foi o povo que escolheu, depois Davi, que foi Deus que escolheu, e Salomão, que foi seu filho, que veio com a casa de Davi uma bagunça, outro filho querendo tomar o reinado. Salomão é levado ao reinado, e aí ele começa a exercer o seu ministério. Só que o interessante é que Salomão ele recebeu sabedoria, mais do que qualquer homem que já tenha existido na terra. Ele era muito sábio. Aí finalmente ele vai construir o templo, o sonho de seu pai. Ele vai lá e constrói, e assim que ele inaugura, Deus aparece a ele novamente e começa a lhe dar uma instrução. E a gente vai ler agora 1 Reis capítulo 9. Pode abrir na sua Bíblia. 1 Reis 9. A gente vai ler do 4 até o 9. 1 Reis 9, 4 ao 9. Vai dizer assim: ora, se andares perante mim, como andou Davi, seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono e o teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartares de mim, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servires a outros deuses, e vos curvares perante eles, então exterminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que consagrei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será provérbio e mortejo entre todos os povos, e a esta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela
pasmará, assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta casa? E lhe responderão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a outros deuses alheios, e se curvaram perante eles, e os serviram, e por isso que trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. José, você pode soltar aquele fundo lá que eu utilizei domingo, bem baixinho, só para ajudar a gente? Queridos, a lei, Salomão como rei e como crescido no palácio, já conhecia muito bem. Só que além da lei, o Senhor vai aparecer e tudo que estava escrito na lei, naquele texto que a gente leu, ele vai falar novamente, pessoalmente. Para quê? Para que Salomão viesse gerar um temor, um tremor também, e se estabelecesse. Deus tinha tudo de bom para aquele povo. Salomão viveu um reinado próspero e feliz. Ele viveu um reinado, eu acho que entre os reinados de Israel, Salomão foi um dos melhores reinados. O povo estava feliz, o povo estava contente, tinha riqueza sobre Israel, estava tudo caminhando bem. Só que a gente vai ler o terceiro texto dessa noite, que é o 1 Reis 11. É só pular uma página, do 1 ao 10. 1 Reis 11, do 1 ao 10. Diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Quer dizer, além dele quebrar a lei, amando a muitas mulheres, elas ainda eram estrangeiras. Aí lá vem moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrarei em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguir a outros deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. E aí continua: tinha 700 mulheres princesas, quer dizer, isso aqui é através de aliança de casamento. E vamos lá? Exatamente. E 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração no tempo da velhice. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e a Milom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um alto para Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem para que não seguisse a outros deuses. Porém, ele não guardou o que o Senhor tinha lhe ordenado. Esse último versículo aqui é a queda de Salomão. Ele não guardou o que o Senhor tinha lhe ordenado. E queridos, eu ando muito preocupado com a juventude. No geral, eu ando muito preocupado com vocês, que eu conheço cada um, e eu tenho trabalhado com vocês, vai fazer 2 anos agora. Perto do final do ano vai fazer 2 anos que eu trabalho com vocês. Mas eu também estou preocupado com os nossos irmãos aqui de perto, irmão aqui do bairro, que se diz cristão, mas que eu tenho visto fazer coisas que não estão nem perto de um cristão. Eu não estou falando de comentário, estou falando de coisa que eu tenho visto, que eu tenho observado, caminhando por aí e vendo isso pessoalmente. E eu também estou preocupado com aqueles que nunca professaram a fé para com Jesus.
E a minha preocupação com esses 3 grupos é a mesma. Parece estranho falar isso, porque um é crente, o outro é meio crente e o outro nunca conheceu, e a preocupação é a mesma. Mas sabe o que acontece? A cultura, o sistema, o jeito com que a informação e a socialização tem moldado a mente da juventude. A juventude brasileira está sendo moldada da mente, não importa do rico ao pobre, que mora na Zona Leste, à Zona Oeste. A cultura, o jeito de moldar a mente do jovem tem sido o mesmo. E a juventude brasileira está toda no mesmo sistema. E eu tenho falado uma frase muito constante aqui na igreja, e eu vou continuar falando ela até que grave na cabeça do pessoal. Porque eu tenho comido essa frase, eu tenho tentado viver essa frase, eu tenho tentado absorver isso ao máximo. E é uma filosofia bem interessante. É bem simples, é bem tradicional, mas que se você começar a entender ela profundamente, você começa a ter resultado. Eu falei aqui domingo, viver um sermão é uma via de duas partes. Tanto quem prega o sermão tem que viver ele antes de pregar. E como quem escuta tem que viver depois de ouvir o sermão. E eu tenho vivido isso. Eu comecei a viver essas coisas e eu tenho entendido certas coisas acerca desse sistema, dessa frase. E é muito verdadeiro. E, querido, a gente precisa viver esse sermão todos os dias. Que sermão é esse? Esse sermão. A gente tem que viver isso aqui todos os dias. Não só ler, não só olhar, mas a gente precisa viver de forma intensa, literal e prática. A gente precisa viver isso aqui, se agarrar isso com unhas e dentes. E assim, a cultura atual, ela tem cegado muita visão de muita gente, tem cegado verdadeiramente. E às vezes não por cegar, ela tem colocado meio que vultos. E isso tem atrapalhado a nossa conexão com Deus. É muito fácil você ver isso. E como Salomão, nós temos amado muitas mulheres estrangeiras. E aí, através desses casamentos, temos permitido que o Deus dos estranhos tenha entrado na nossa vida, tenha entrado no nosso pessoal, no nosso coração. E isso tem deixado o nosso coração desleal para com o Senhor. Isso aqui é muito sério. Olha o que vai dizer lá no versículo 4, na parte B. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como foram de Davi seu pai. Isso aqui é terrível. E, queridos, tem uma frase, eu li essa semana, quando eu estava estudando essa mensagem, eu li essa frase e falei, como as coisas de Deus são, né? Olha o que a frase vai dizer. Um cristão cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo é um adúltero. Um cristão cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo é um adúltero. E eu acho que esse pensamento cabe muito bem tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente vem falar. E eu gostaria nessa noite de fazer algumas perguntas para vocês, para que a gente possa prosseguir com a mensagem. Quem aqui quer casar? Quer casar e quer ter um bom casamento? Você quer, Lucas, casar? Você quer, Maurílio? Você quer, Wesley? Você quer, José? Você quer, Emília? Você quer, Melk? Você quer, o Tiniel? Você quer, Jacques? Você quer, Christian? Eu tô sabendo o nome de todo mundo. As meninas não precisam nem falar que elas querem. Mulher, você sabe como é que é casamento, né? Todo mundo quer casar, não é verdade? Mas eu quero te fazer uma pergunta. É lógico ouvir músicas que falam sobre adultério e pregam sobre isso? Influencia? Você fala que quer casar, que quer ter um casamento abençoado, que quer ter filhos na presença na casa do Senhor. Você vira até meio aquele negocinho, né? Senhor Deus, me dá filhos, Senhor, na tua casa. É a realidade. Só que o que você escuta lá fora? Não quer advogado e por aí vai, né? É a realidade, queridos. Não, irmãos, eu não conheço essas músicas, graças a Deus eu consigo me libertar de muita coisa. Mas você está na rua aqui no bairro, você passa nos carros e você vê os pedacinhos passando. É um absurdo. A música fala que... Esse dia eu estava saindo de casa, tem uma loja lá de casa que fica com o rádio ligado o dia inteiro. Estava passando a música, eu olhei a música, eu passando assim, eu falei, música romântica, nossa, que legal, uma música bem bacana, falando de amor. Daqui a pouco, na hora que ela vai finalizando a questão, ela começa lá, mas amante não tem lá. Aí, gente do céu... Aí você para assim. E aí, gente, eu falo que eu quero casar, eu falo que eu quero criar os filhos na casa do Senhor.
Mas escutar músicas que falam de adultério ou ver coisas que influenciam e que colocam isso como primeiro plano, isso é bom ou não é? Não é. Agora eu vou te perguntar, quem que é aqui que namora? Tem gente aqui que já namora. Quer cair em fornicação antes do casamento e talvez perder a bênção para um futuro relacionamento, ou entrar no relacionamento, num casamento com frutos ruins? Alguém quer? Ninguém quer. Mas se você vê conteúdo, você ouve música, se você fica alimentando coisas que vão estimular isso na sua vida, isso é lógico ou é ilógico? Isso é fora de mão. Então, às vezes, queridos, a gente não pode ser cristão contraproducente. A gente não pode viver uma racionalidade dupla e entrar em certas questões que não batem. Quem aqui quer acabar morto de overdose? Ou quer ser baleado pela polícia ou por bandido? Ou quer acabar numa velhice miserável na porta de um bar? Ninguém quer, não é verdade? A gente quer ter uma vida feliz. Só que a gente às vezes fica dando ibope para conteúdo que prega justamente essas coisas. E assim, queridos, a gente não pode ficar dando ibope para esse conteúdo. A gente não pode ser um cristão contraditório. Viver uma coisa, chegar na igreja e falar que é cristão, no meio do pessoal falar, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor afindo, eu sou aquele cara top. Só que aí, no secreto, o que acontece? Você está cheio de mulheres estrangeiras. Cheio. O seu celular está queimando incenso aos deuses estranhos. Na verdade, queridos, isso aqui é um texto do Velho Testamento, mas a Bíblia é feita para a gente colocar o quê? Em parábolas, como Jesus fazia, em metáforas, colocar em figura de linguagem para que você entenda o texto na sua vida. Vê seu celular, você está lá, você levanta a mão, chora no domingo, mas na segunda seu celular ferve de tanto incenso que solta a deuses estranhos. Aí você pode me perguntar, Rony, eu não posso escutar música secular, ou ver um filme, ou ver uma série que talvez o pastor não vai gostar, mas é porque o pastor é mais velho, o pastor já não tem a mesma mente. Mas eu vou te fazer uma pergunta muito simples, vou te responder a pergunta com outra pergunta. Se você pudesse ver que o Espírito Santo está sentado do seu lado no sofá, enquanto você assiste a sua programação, ou se você está escutando uma música, um fone de ouvido está no seu ouvido, o outro está no ouvido do Espírito Santo, eu vou te perguntar, você continuaria assistindo a mesma programação e ouvindo a mesma música? Se a sua resposta for sim, amém, querido, quer dizer que você está ouvindo alguma coisa boa, mas se ela for não, quer dizer que algo precisa mudar, quer dizer que algo precisa ser diferente. É muito simples, só que sabe qual é o nosso problema? Eu vi esses dias um certo líder de juventude falando acerca de um tema bem interessante. Ele estava falando acerca de pornografia, e ele falou que ele acreditava que pornografia era um problema muito mais de fé do que de sexualidade. Aí o cara olhou para mim, como assim? Pornografia é um problema de fé? Ele falou, porque se ele acreditasse que o Espírito Santo está do lado dele, nunca ele ficaria vendo aquele tipo de vídeo. Aí você para e pensa, é verdade. Só que o nosso problema o Espírito Santo ele não está do lado, ele mora dentro da gente. Só que a gente fica colocando coisas para ele ver, colocando músicas para ele ouvir, colocando conteúdo que ele não se agrada. E aí o que acontece? Ele vai ficar numa casa bagunçada? Ele não fica, de jeito nenhum. Ele vai se afastando. E assim, tem uma frase que eu escutei. No dia que eu escutei essa frase, eu comecei a arrancar muita coisa da minha vida. Comecei a arrancar muita coisa. A frase falava assim: eu não posso rir do que faz Deus chorar. De forma nenhuma, eu não posso rir do que faz Deus chorar. E aí eu comecei a tirar aquele monte de coisa. Queridos, o que Deus quer ter conosco? O que Deus quer com você, quer comigo? Quem pode responder? Além da santidade, o que Ele quer? No primeiro, antes de santidade vem depois, mas o que Ele quer quando Ele vem através de você? Quando Ele vem através de você, Ele vem até você, o que Ele quer que você faça com Ele? Que você tenha isso, comunhão, intimidade, relacionamento. É para isso que Ele criou o homem. Na viração do dia lá no Jardim do Éden, todos os dias Ele vinha ter atrás de quê? De conversar, de ter comunhão com o homem. É isso que Ele quer. E é interessante que a gente escuta isso todo dia e a gente não decora. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui para você rapidinho. Olha que interessante, para você ver que a gente escuta isso todo dia e a gente não decora. O que Deus quer ter com a gente? Comunhão. Aí todo dia, quando acaba o culto, o que o pastor faz?
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós. Todo dia a gente escuta isso, mas parece que entra num ouvido e sai no outro. Mas é isso que Ele quer com você. Mas, por que Ele quer ter comunhão? Por que Ele quer? Você, um pecador, que aos olhos de muito não vale nada. Por que Ele quer você? Porque Ele te ama. Exatamente. Aí todo mundo vai lembrar lá de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te ama. Só que o que separa Deus e o homem? O pecado. Olha que interessante o que está escrito lá em Romanos 3,23. Olha o que vai dizer. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, sendo assim, queridos, a gente para de manifestar esse amor quando a gente peca. Quando você peca, você para de ter comunhão, você para de manifestar o amor, você para de viver essa comunhão com Deus e com o Espírito Santo. E tem um texto lá em Mateus 12, bem interessante falando sobre isso, quando Jesus começa a falar acerca do princípio das dores. Olha o que ele vai dizer em Mateus 24:12, perdão. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Pecado. O pecado, ele é tão pesado, é tão intenso, que ele quebra a nossa conexão com Deus. Às vezes você está muito bem, você está vivendo, mas se você peca, automaticamente você quebra essa comunhão. E se você não pedir perdão, se você não se arrepender, se você não correr atrás do prejuízo, você fica sem ela. Porque Deus não habita em casa suja, Deus não habita em casa com pecado. Então Ele precisa que você se arrependa e que você corra atrás do prejuízo, literalmente. E eu quero hoje te dar algo muito interessante. No dia que eu aprendi essa questão, eu comecei a viver isso muito intensamente. Eu quero te dar hoje um termômetro espiritual. Um para cada um, eu quero dar para você. E esse termômetro, ele não é físico, ele é só uma figura de linguagem. Para que você possa medir a sua temperatura todas as vezes. Toda semana você vai tirar a sua temperatura nesse termômetro. Para saber se você está bem ou se você vai colocar um nome. Se você está com a febre do pecado. Porque o pessoal acha que... É interessante que o pessoal acha que o pecado ele vai chegar com os dois pés na porta, bater, derrubar e jogar você no chão, e não é. Ele vem devagarzinho. Ele começa com a febre, depois ele dá moleza, depois começa a doer as articulações. Aí você fala, eu acho que eu estou gripado. Daqui a pouco a garganta inflama. Aí você não dá mais para adorar a Deus porque a garganta está inflamada. E não é. É só um sintoma do que está lá dentro, já criando raiz. E é muito interessante esse termômetro. Eu vou explicar como é que ele funciona. Toda vez que você ver algo, sentir algo, ouvir algo que você sabe que é errado, que você sabe que é pecado, esse termômetro vai acionar. E ele vai acionar da seguinte forma. Eu quero que você nessa noite, hoje, que você está aprendendo, você coloque isso em prática a primeira vez. Preste muita atenção. Primeiro, ele tem 3 pontos só, é muito simples. Você vai medir a sua temperatura agora. Se você vê, ouve ou sente algo que você sabe que é errado, sabe que é pecado. Primeiro, se você sente que aquele ali não é o seu lugar, se você sente que aquilo não faz parte de você, se você está constrangido porque alguém está te mostrando aquilo, porque você está vendo aquilo ou porque você está naquele lugar, você sabe, a sua alma está gritando, fala, você não é daqui. Isso é um sinal, querido, de que você está muito bem. Você está muito bem, por quê? Porque o Espírito Santo está te alertando que você não é daquele lugar. Eu queria contar uma experiência, no final do ano agora, para começar, eu fui passar o ano novo com meus cunhados. E aí fiquei lá, passou a gente conversando, a gente gosta de conversar, a gente foi olhar no relógio 3 horas da manhã. Falei, gente, vamos embora, tá tarde. Peguei a esposa, entrei no carro e vim embora. Guardei o carro e eu tinha que atravessar aquela pracinha ali, da casa do meu pai para minha casa. Sério, gente, eu nunca vi algo daquele jeito. E olha que quando eu me desviei, mais cedo, mais novo, eu ainda dei umas voltas aí fora para conhecer e vi que realmente não era meu lugar.
mas eu nunca tinha visto algo daquele jeito. Parecia cena de filme. Entupido a rua de gente, a maioria menor de idade, bebendo, fumando, usando droga na cara lisa, muito pesado, passando o carro com mulher em cima, as músicas que você não tem como escutar na frente da família. Eu não sei como é que você escuta, porque eu acho que se colocar uma música na frente dessa da sua avó, do seu pai, a música não tem como você escutar na frente de alguém. Tocando, os caras passando com a moto, raspando a perna da gente na rua, porque não tinha como passar na calçada. Eu nunca tinha visto algo daquilo, e o meu íntimo gritava falando: que coisa errada, que coisa absurda. E foi nessa hora que eu entendi qual que é o termômetro espiritual. Quando você entende isso, que você sente que você está se constrangendo, é porque você está muito bem, porque o Espírito Santo está dentro de você. Mas segundo ponto do termômetro, se você começa a ver aquilo, sentir aquilo, ouvir aquilo, você sabe que é errado, está avisando que é errado, mas você está se sentindo tentado a conhecer, você está se sentindo tentado a entrar naquilo, tocar, ouvir um pouquinho mais, ver um pouquinho mais. Cuidado, querido. Você está num ponto de mornidão espiritual. E se você não correr atrás do prejuízo, se você não tomar cuidado, a qualquer momento você pode cair. Muito sério, muito sério. Se você vacilar, você cai. Só que tem um terceiro estágio. Se o seu intelecto absorveu essa informação um dia, e ele está te lembrando, ele te avisa que aquilo é errado. Por quê? Porque a sua mente guardou essa informação um dia que era errado. Só que não é o Espírito que está avisando, é a sua mente. A sua alma não está clamando por nada, não está clamando pela paixão dela com o Espírito Santo, não, ela não está clamando. E você está confortável naquele ambiente, você está se sentindo bem no que está fazendo, você está até gostando daquilo que você está fazendo. Queridos, isso é um sinal que o Espírito Santo não está mais em você. É um sinal que você está muito fora. Você está se sentindo bem com o pecado, você está confortável com o pecado. Então, queridos, isso é um sinal que você tem que correr muito para que você possa retornar à comunhão o mais depressa possível. E observe comigo o que está escrito, eu vou ler para vocês aqui, em 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Olha o que esse texto vai dizer. 2 Pedro 20. Se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, de modo que lhes sobreveio o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou a se revolver na lama. É um texto muito pesado que Pedro escreve, mas que é totalmente verdadeiro. Deus te tira, te transforma numa ovelha, te lava, deixa sua lã branquinha. Só que aí você começa a olhar para os outros porcos e fala: parece bom, deixa eu ver como é que a lama pega nessa lã aqui. E aí está lá você, uma ovelha, se revirando na lama, se revirando, até que você não parece mais com ovelha. Você volta novamente ao seu primeiro estágio, que não era bom. Então, queridos, essa é uma noite da gente abrir a nossa mente, para que a gente preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem falado, mesmo que baixinho, porque às vezes a gente abaixa o volume do Espírito Santo quando a mensagem não agrada. Quando você vê que o Espírito Santo está batendo lá forte no peito, falando: cabeção, muda de vida que o final disso aqui não vai ser bom. Aí você começa a baixar o volume, mas você não consegue suprimir o volume, você só baixa. Só que aí você começa a baixar muito. Isso é muito sério, porque mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo as Escrituras, você pode rejeitar o Espírito Santo, mesmo conhecendo. Se não fosse assim, não tem gente que após receber o batismo se desviasse, não é verdade? Se não desse para rejeitar. Então é possível, quando você deixa o pecado entrar e você rejeita. E é interessante, olha o que Estevão, um dos 7 diáconos elegidos na primeira igreja primitiva, vai dizer. Ele está lá, um pouquinho antes de ser apedrejado, na frente do Sinédrio, os doutores da lei, a alta cúpula judaica. E ele começa a falar uma frase bem interessante no final do seu sermão. Ele fala assim: homens de dura cerviz
e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Está lá em Atos 7,51. Ele, após ser preso injustamente, levado ao sinédrio, porque subornaram homens para que mentissem, dizendo que ele estava profanando, aí ele começa a falar na frente de doutores da lei, caras que conheciam tudo da palavra, só que falharam no conhecer ao Espírito Santo. Eles não acreditaram no Messias quando o Messias chegou para ele. E ele vem falar, ó, até quando resistires ao Espírito Santo, assim como vossos pais? E aí ele fala coisas, a partir desse momento, eles jogam para fora, se iram de coração, e aí eles satisfazem seu ego, continuam com a lei e apedrejam a Estevão. Queridos, entendam uma coisa, a busca pela presença do Espírito Santo, os seus dons, é fundamental para que a gente possa andar alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus subiu, mas ele deixou o Espírito Santo. Aquilo que Davi não viveu, aquilo que Salomão não viveu, aquilo que Abraão não viveu, aquilo que Noé não viveu, a gente pode viver. Eles tinham Deus como um conta-gotas. O Espírito de Deus vinha, usava, saía. Nós não. Nós temos o privilégio de se a gente quiser ter isso 24 horas por dia, mas basta a gente querer ter essa comunhão com Ele. E agora a gente vai entrar numa fase de alguns questionamentos básicos para que a gente possa colocar em prática isso que a gente está falando aqui nessa noite. Primeira questão é, como que eu desligo as coisas externas? Fala, Rony, eu até quero seguir o Espírito Santo, eu até quero servir a Jesus de todo o coração, mas eu não consigo me desligar das coisas que vêm de volta, do sistema exterior, eu não consigo. Como é que eu faço isso? Colocando o que é bom para dentro, o que é fora sai. É que aqui eu não quis sujar a igreja, mas se eu pegar um copo aqui com alguma sujeira no fundo e eu começar a colocar água limpinha, o que vai fazer com a sujeira? Ela vai sair, ela vai cair para fora, não é verdade? Quando você presta atenção, o copo vai ter sua água limpa. Por quê? Porque você colocou a coisa boa para dentro. E o que seriam essas coisas? Como eu falei para você, coisas simples, às vezes você não percebe. Por exemplo, quando eu comecei a entender essas coisas, quando eu falei daquela frase que eu falei para vocês, o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração e ele foi começar me mostrando o que era errado. E aí, antes disso eu já tinha tirado muita coisa e eu comecei a tirar mais. Se era uma série que eu via que não estava agradando, que estava falando umas coisas meio estranhas, eu parei de assistir. Se era uma música, eu parei de ouvir. Aí às vezes eu tô no Instagram, tô lá mexendo no Instagram, vendo, tem muita página que eu sigo, às vezes alguma coisa que eu gosto, tô lá vendo. Se passa qualquer coisa que eu vejo que não é adequado ao Espírito Santo, eu falo, isso aqui não é legal, desagradou, eu abro o Instagram, já vou lá o quê? Paro de seguir. Se é uma conversa no WhatsApp, esses dias eu recebi umas 2 conversas esquisitas, conversa estranha de gente querendo puxar assunto. Se eu tô fraco, irmão, começa a dar ouvido naquele negócio, pensar que não tá aí o Rony caído na sarjeta, os irmãos ajudando a se levantar. Mas eu estava ligado, o Espírito Santo estava falando, ó, essa conversa, cortei na raiz, mandei um Deus te abençoe no final e tudo certo, ó, tchau. Porque se você deixa aquela conversa entrar, se você deixa aquilo entrar, meu irmão, dificilmente você sai. Eu já ministrei acerca disso naquele dia, falando sobre as engrenagens do pecado. No último estágio que você chega, dificilmente você consegue sair, dificilmente. Só que aí vem uma terceira questão. A única forma de pensar em Deus o tempo todo é pensando em Deus o tempo todo. Às vezes você fica, como é que eu penso em Deus? Como é que eu me ligo em Deus? É simples, se ligando em Deus. Parece muito bobo de falar, parece muito até besta de falar o assunto. Como assim esse raciocínio? Não, é simples. Por exemplo, quem aqui vai trabalhar de ônibus? Você vai trabalhar de ônibus. Aí no ônibus, se você não quer ouvir a conversa do povo, o que você faz? Você coloca o fone. O que você escuta no fone? Você escuta uma música, um louvor, você escuta uma pregação, não é verdade? Eu mesmo estou trabalhando. Tem hora que meu trabalho existe uma concentração maior, não posso ter nada em volta. Mas tem hora que não, tem hora que eu posso escutar uma pregação, tem hora que eu posso escutar um louvor, o que eu faço? Eu vou me enchendo das coisas de Deus. Se eu vou assistir uma série, meu irmão, esses dias eu fui procurar uma série para assistir, pensa num trabalho para procurar uma série que não tivesse nada demais. Deu trabalho, foi um mês só passando série. Mas, gente, não tem mais, não, porque não tem mais nada. Tudo tem uma resquício de uma cultura. Aí você tá assistindo um negócio, tá mal de boa, daqui a pouco começa o negócio a entrar, você fala, gente do céu, o que é isso? Aí você vai lá e tira a série e começa outra. Você vai assistir um filme e você começa, meu Deus, o filme não... Tava lá a classificação indicativa livre, não tem nada de livre, devia estar 18 anos no negócio.
Mas é assim. Então quando você começa a se cercar das coisas de Deus, querendo ou não, o que é profano vai saindo, queridos. Por exemplo, muita gente tem essa dificuldade. Amizade, eu falo, eu não consigo me desligar das minhas amizades. Só que se você está dentro de uma determinada roda de conversa, se os caras estão falando de mulher, você vai ouvir o quê? Você vai ficar no assunto? Aí você tem que sair. Você tá com as meninas lá, as meninas começam a falar uns assuntos lá, começam a fofocar uma da outra. Você fica no grupo do WhatsApp ou você sai do grupo do WhatsApp? É melhor que você feche. Tem uma frase muito interessante que ela diz assim: toda fofoca morre no ouvido de um sábio. E é muito verdadeira essa frase. Você quer chegar para um fofoqueiro, se ele falar qualquer coisa no seu ouvido, fala: amém, irmão, por que você está falando isso? Aí o cara fica meio assim: vamos orar. Eu falei: é para orar? É para orar. Então vamos orar, né? De boca fechada, sem comentar com os irmãos. É simples, mas às vezes a gente não percebe, e aí o nosso copo vai entrando sujeira. Mas se a gente começa a se afastar daquilo que tudo que tira o nosso tempo com a nossa conexão com Deus, quando a gente presta atenção, o nosso copo vai estar cheio de quê? Da água da vida. É muito simples. E qual que eu queria te fazer outra pergunta. Os seus hobbies, os seus passatempos, a sua vida fora da igreja, tem a ver com Deus ou não tem? Eu não falo às vezes de trabalho. Às vezes no trabalho você trabalha com pessoas que não são crentes, mas o seu trabalho tem que refletir a sua posição cristã. Se você negocia, a sua negociação tem que refletir essa posição. Se você paga, eu falo que um cristão de verdade, no mínimo, ele tem que ser educado. Chegar no comércio: bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O que você quer? Como é que eu posso te ajudar? Se você trabalha atendendo ou servindo ou comprando. Porque às vezes você conhece gente que fala que é cristão, mal educado, gritando com os outros na fila do pão, a pessoa passa: ô, seu engraçadinho, pão tá quente, esse pão aí é meu, viu? O cara não tem controle próprio. Interessante que vai dizer que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. A pessoa não controla nem as emoções. E quer dizer que é cheia de Deus, eu sou cheio de Deus, mas não consegue discernir nada, não consegue controlar nada. Queridos, afaste daquilo que te faz afastar de Deus, de tudo aquilo que te faz afastar de Deus. Olha o que vai interessante, o que vai dizer em Mateus capítulo 18, versículo 9. Olha o que é interessante. Mateus 18, 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti. Melhor que entrares na vida com um só olho, do que tendo os dois, sejas lançado no fogo do inferno. É o que a gente está falando aqui. Se é para arrancar, arranca fora. É melhor servir a Deus de todo o coração, sentir a presença, participar da comunhão com um só olho, do que os dois estar vendo tudo que não presta. A realidade é essa. E, querido, a gente não é perfeito. A gente não é perfeito de forma nenhuma. O Rony não é perfeito, você não é perfeito. A nossa carne, ela deseja o pecado. Eu nunca vi um negócio tão absurdo. Todos os dias ela grita querendo pecar, ela grita fazendo. Você sabe o que é certo. Você vê que tem um ditado que fala que bons costumes você trabalha muito para você construir, mas os maus hábitos você aprende inconscientemente. Por exemplo, quem aqui já leu um livro sobre como roer as unhas? Já leu algum livro? 10 maneiras de como roer as unhas de forma excelente. Como falar mal da vida dos outros. Um e-book lá disponível. Não tem. Mas se você quer construir um bom hábito, dá trabalho. Uma alimentação saudável é trabalhoso. Você quer comer batata frita. A carne quer comer batata frita, quer comer um hambúrguer, quer ligar na esfirraria, pedir aquelas esfirras terroristas. É a realidade. Mas o que? Bons costumes dá trabalho de você desenvolver. Mas a gente, queridos, como eu falei, a gente tem que ter domínio próprio. Com o Espírito Santo tudo fica mais fácil. A caminhada vai ficar mais fácil. E eu gostaria de fechar uma parte dessa mensagem resumindo tudo numa frase também. Hoje eu estou meio inspirado para frases, né? Mas eu acho que as frases, você lembrando da frase, você lembra da mensagem, lembrando da mensagem, você lembra da frase, e tudo se conecta. Tem uma frase que ela vai dizer assim, se você puder anote isso: se o seu amor por Cristo é forte o suficiente para você deixar algo que você queria muito para trás por obediência a Ele? Essa é uma pergunta. O seu amor por Cristo é forte o suficiente para você deixar algo que você quer muito
para trás, porque você ama Ele, porque você obedece a Ele. Aí você tem que se perguntar se Ele é forte desse jeito. Se não é, você tem que procurar fortalecer esse amor. E com essa mensagem, eu gostaria que você repensasse alguns pontos e principalmente as suas conexões com a cultura externa, com a cultura que está cercando a gente. Você pensasse qual que é a sua conectividade com isso, qual que é a sua ligação com essas coisas, para que você possa desenvolver um relacionamento profundo com Deus. E eu queria que você se perguntasse, pergunte a si mesmo, se o que você está fazendo agrada a Deus, agrada ao Espírito Santo. Para que não aconteça, queridos, o que está escrito lá no texto que a gente leu, 1 Reis 11:10. Olha o que vai dizer naquele texto que a gente leu, versículo 10. Embora acerca desse negócio ele tivesse dado ordem que não seguissem esses outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor te ordenara. E aí quando isso não acontece, o que vai acontecer? Está escrito em Mateus 7, 26 e 27. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, a queda é um resultado daquele que ouve as palavras, mas não coloca em prática. Ouvir pregação todo domingo, todo dia em casa, mas não colocar em prática, não serve de nada. Não serve de nada. Você vai se tornar o quê? Uma pessoa conhecedora da verdade. É que nem você vai conversar às vezes com uma pessoa que está desviada, pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Você conversa com ela, não, eu conheço tudo da Bíblia. Conhece, mas por que não está colocando? Porque não coloca em prática. A grande realidade é essa. Então a gente tem que colocar em prática, não só ouvir, não só falar, mas colocar em prática. Se coloca de pé. Vamos finalizar no horário. Que maravilha. Eu queria ler com vocês, vou ler para vocês, porque vocês não têm aí, uma parte do texto que a gente leu de 1 Reis, só que na versão da Bíblia a Mensagem, ele vai explicar de uma forma um pouquinho diferente. Escute com atenção, diz assim: ele construiu sobre uma colina a leste de Jerusalém um altar para Camus, o odioso deus de Moabe, e outro para Moloque, o abominável deus dos Amonitas. E ele construiu altares semelhantes para os ídolos de todas as mulheres estrangeiras. Elas poluíram a terra com a fumaça e o incenso de seus sacrifícios. Elas poluíram a terra com esse incenso. Eu queria orar com você nessa noite, concluindo essa mensagem, amém? Feche seus olhos, abra o seu coração ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, te pedimos a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Pai, nós te pedimos, Senhor, que não venhamos, Pai, como Salomão no final da caminhada, nem no começo, nem no meio dela, Pai. Permitir, Senhor, que mulheres estrangeiras venham entrar na nossa vida, Pai, e que venhamos, Pai, ser levados a adorar esses deuses, Pai. A, Pai, ter um coração desleal ao Senhor, Senhor. A perder a comunhão, a perder tudo aquilo que o Senhor fez por nós. A, Pai, perder tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Teu Espírito tem nos proporcionado, perder, Senhor, queimando ainda incenso, Pai, para esses deuses estranhos. Querido Deus, nos ensina, nos instrui o Teu caminho, a Tua palavra, e que possamos guardar essa voz no nosso coração todos os dias, sentindo a Tua presença e nos mostrando o caminho, a verdade e a vida, como é o Seu desejo, Pai, que venhamos andar na Tua presença e nos Teus caminhos todos os dias, Senhor. Pai amado, guarda essa Tua voz no nosso coração, Senhor. É o que te pedimos, Deus, e o que te agradecemos, em nome de Jesus.